Olá, sou o professor Misael. Hoje a gente vai abordar a semana 3 do PET e nela vamos falar sobre os termos importantes da matemática financeira. Antes de falar desses termos, vamos falar um pouco sobre a matemática financeira. Então temos que a matemática financeira ela é a área da matemática que vai estudar a equivalência de capitais no tempo. Mas como assim estudar a equivalência de capitais no tempo? Ela vai estudar como o valor do dinheiro vai se comportar no decorrer de algum período ou tempo, né? Ela é uma área da matemática aplicada e também estuda operações ligadas ao nosso dia a dia. E por esse motivo, conhecer as suas aplicações é de extrema importância. E quais são essas aplicações? Por exemplo, temos aí as aplicações financeiras. Quando você pega seu dinheiro e aplica em algo que vai lhe dar retorno. Ou aplica numa casa, para comprar uma casa, aplica num consórcio, né? Também temos aí empréstimos. Quando você vai fazer um empréstimo, você tendo conhecimento da matemática financeira, você não vai pagar um juros tão alto. Também em renegociações e quando você vai pedir desconto. Você tendo noção da matemática financeira, você consegue um desconto bacana e não é passado para trás. Entre outras áreas que podem ser aplicadas à matemática financeira. Então vamos lá nos termos importantes da matemática. Eu peguei aí, tem um texto inicial no PET que eu coloquei aqui também. E o texto diz assim: uma pessoa aplica um valor. Esse valor é o capital em uma conta poupança por um determinado tempo. Esse tempo é o período em que essa pessoa aplicou esse capital. A aplicação é semelhante a um empréstimo feito ao banco. Então, ao fim desse período, essa pessoa recebe uma quantia como compensação. Essa quantia aí que ele recebe como compensação, a gente chama de juros. O valor dessa quantia é calculado por uma porcentagem. Portanto, no final, receberá o capital mais os juros. Ou seja, no final ele receberá o capital somado com os juros. E essa soma é conhecida como montante, né? E vai ser representada pela letra M. Ou seja, o montante é igual o capital mais os juros. A razão de I igual J sobre C é a taxa de crescimento do capital. Esse I aqui, ele é conhecido como a taxa de juros e é representado pela letra I. E sempre será associada ao período de operação. Por exemplo, 1,2% ao mês, ou 1,2% ao ano, ou 1,2% ao dia. Então, essa taxa de juros aí, ela será sempre associada ao período de operação. Então, temos aí o capital. O capital, ele é representado pela letra C, né? E representa o valor do dinheiro no momento atual. E esse valor ele pode ser um valor de investimento, o valor de uma dívida, ou até mesmo o valor de um empréstimo. Temos também os juros. Os juros aqui, ele é representado pela letra J. E os juros, ele representa os valores obtidos pela remuneração de um capital. Ou seja, ele pode ser o retorno de uma aplicação ou ainda pela diferença entre o valor à vista e o valor a prazo de uma transição comercial. Por exemplo, quando você vai comprar um celular, no valor à vista ele está 800. Só que no valor a prazo ele vai estar R$1.000. Então, essa diferença de 800 para 1.000 é os juros. E também vai depender muito do período ou da quantidade de parcelas que você vai parcelar a compra desse celular.
Temos aí o montante também, representado pela letra M, que corresponde ao valor futuro, né? Como a gente já disse, que é o valor do capital mais o valor dos juros. E também temos, por último aqui, ó, que é um dos termos importantes, a taxa de juros. A taxa de juros, ele é o percentual do custo ou da remuneração paga pelo uso do dinheiro. E ela vai estar sempre associada a um certo prazo, período ou tempo, que pode ser, por exemplo, como eu falei, ao dia, ao mês ou ao ano, né? Então vamos aí a um exemplo, né? O exemplo aí seguinte é: um banco oferece uma aplicação de 1,2% ao mês. Se uma quantia de R$ 700 for aplicada nesse banco por um cliente, qual será o valor que esse cliente terá em sua conta após um mês? Né? Vamos analisar. O banco ele vai oferecer uma aplicação de 1,2% ao mês. Esse 1,2% ao mês vai ser a nossa taxa de juros, né? Se uma quantia de R$ 700, for aplicada nesse banco por um cliente, qual será o valor que esse cliente terá em sua conta após um mês? Esses R$ 700, ele vai ser o nosso capital. Para a gente encontrar o valor que o cliente vai receber, vai ter em sua conta após um mês, a gente tem que calcular o montante, que é o valor final ao final desse mês. Só que antes disso, a gente tem que procurar aqui os juros. Qual seria esses juros? Né? Para isso, a gente tem essa seguinte razão, que a taxa de juros é igual os juros sobre o capital. Porém, a gente precisa encontrar os juros. Então, a gente refazendo essa razão aqui, e isolando os juros para encontrar os juros, a gente tem a seguinte fórmula, que juros é igual capital vezes a taxa de juros. Então, a gente pode encontrar os juros. A gente tem que o capital é R$ 700. A gente tem que o capital aí é R$ 700 vezes a taxa de juros. Então, nossos juros aí vai ser 8,4, ou seja, 8,40. Os juros que vai render após esse mês na conta aí do cliente vai ser 8,40. Então, para a gente encontrar o montante aí vai ser o capital vezes os juros. Ou seja, R$ 700 mais 8,40. Então, o montante, o valor final que vai ser encontrado aí na conta do cliente vai ser R$ 708,40. Vamos falar aqui de juros simples, né? O juros simples, ele vai ocorrer quando a taxa de juros vai incidir somente sobre o capital inicial. Ou seja, uma das principais características do juros simples é que o valor do capital ele não vai se alterar no decorrer do tempo. Então, temos aí a fórmula anterior que a gente viu de juros, seria que os juros é igual o capital vezes a taxa de juros. Só que essa fórmula foi usada para juros ao final de um período, ou seja, de um mês. Quando é mais de um período, mais de um mês, a gente vai usar para juros simples a seguinte fórmula, que juros é igual o capital vezes a taxa de juros vezes T. O que seria esse T? Esse T é a quantidade de períodos, a quantidade de tempos. Por exemplo,
2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, né? Então, o montante vai ser o mesmo. Só vai acrescentar aqui nos juros o período. O montante vai continuar sendo o capital mais os juros. Vamos aí ao exemplo, né? Quanto renderá uma quantia de R$600 aplicada a juros simples com a taxa de 3% ao mês ao final de 1 ano e 3 meses? E qual será o montante? Ou seja, nessa questão está perguntando quanto renderá a quantia de R$600. Se quanto renderá, vai ser qual vai ser os juros, que vai render sobre uma quantia de R$600 com a taxa de 3% ao mês ao final de 1 ano e 3 meses. Para isso, a gente tem aí que o capital é R$600, que é a quantia aplicada, R$600. Temos que a taxa de juros é 3% ao mês. Lembra que a taxa de juros sempre vai ser... A taxa de juros, ela sempre vai estar associada a um prazo. Sempre vai estar associada a um prazo, a um período. Esse aqui é ao mês. Ao final de 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Só que esse 1 ano e 3 meses, ele é 15 meses. A gente transforma 1 ano em meses. 1 ano tem 12 meses. Então, 12 meses mais 3 meses dá 15 meses. Mas por que vai ser 15 meses e não podemos calcular sobre 1 ano e 3 meses? Porque a taxa de juros aqui, ó, tá ao mês. Então, se tá ao mês, a gente tem que colocar esse tempo aqui, ó, em meses. Então, os meses aí vai ser aqui, ó, 15 meses, né? A porcentagem aqui, 3%, a porcentagem, ela significa por cento, ou seja, é uma determinada parte de cada 100 partes. Então, a gente pode representar entre aí, ó, a razão, pode ser uma representação da razão entre números. Ela pode ser escrita em fração, né? Ou como, aqui, ó, pode ser escrita em fração ou em números decimais. Para a gente transformar aqui em números decimais, é melhor, particularmente é melhor para fazer os cálculos. Então, vamos aos cálculos. Vamos calcular os juros. Os juros aí, como tem um período que é de 15 meses, então, aqui, ó, a gente acrescenta o período aqui. Então, vamos ter que os juros é o capital vezes a taxa de juros vezes o período. Então, temos aí que R$600, que é o capital, vezes 0,03, que é a taxa, vezes 15. Então, ao final aí, vai render uns juros de R$270. Então, ao final desses 15 meses, com uma taxa de 3% ao mês, esses R$600 vai render de juros R$270. E qual será o montante nessa aplicação? O montante vai ser o capital, que é R$600, mais 270, que é os juros. Então, o montante é o capital acrescido dos juros. Então, vai ser R$870. O valor total aí, o valor final, ou seja, o montante. Então, ao final de 1 ano e 3 meses, renderá uma quantia de R$270, que é os juros, e um montante de R$870. Então, vamos agora lá para a resolução das atividades, né, referente a esse conteúdo.